Nós recebemos aqui o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Alexandre Henrique Magalhães. E vamos conversar com ele, dentre outras coisas, sobre acontecimentos recentes na política de Mato Grosso, mas que de uma forma direta, ou pelo menos indireta, tem a ver com o Conselho Regional de Farmácia. Como é que se pede tantos remédios assim no Brasil, no setor público? Quer dizer, ontem ainda nós assistimos uma matéria no Fantástico, né, em outro estado, é verdade, no estado do Paraná, mas as pessoas realmente comprando remédios quase vencidos. E recentemente aqui esse episódio da Vaza Grande, onde foram pedidos mais de 4 toneladas de remédio. Isso é um prejuízo brutal para a população. O que o Conselho Regional de Farmácia pode fazer sobre isso? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes, prazer nosso poder aqui contribuir com esse debate, com essa discussão dos medicamentos no Brasil como um todo. E a gente vê de uma maneira muito triste isso acontecendo, que isso passa não somente pela falta de planejamento de gestão, mas também pela ausência do profissional, pela ausência do farmacêutico, que é o profissional que cuida do medicamento. Então, a gente vê que tem uma falta estrutural e uma falta de equipe técnica capacitada para cuidar do assunto. Então, o que o Conselho pode ajudar nesse problema, nessa situação como toda, é o que nós temos feito: cobrar as autoridades, cobrar que eles tratem a assistência farmacêutica com a devida responsabilidade, porque a gente está interferindo diretamente na saúde da sociedade, interferindo diretamente na qualidade de vida do povo brasileiro, do povo mato-grossense, e a gente tem atuado fortemente junto aos órgãos públicos e junto à categoria farmacêutica para que ela esteja cada vez mais preparada para assumir o seu papel, assumir o seu posto, mas para isso também o órgão público precisa entender que ele precisa desse profissional para cuidar dos medicamentos. Quer dizer que não há nada legalmente obrigando o órgão público a ter um profissional de farmácia zelando, cuidando pelos medicamentos das farmácias públicas. No Brasil a gente tem um problema que é uma triste realidade. Que não são farmácias, né? São depósitos, né? Sim, existem os almoxarifados, existem os locais de armazenamento do medicamento, que também tem que estar sob a responsabilidade do farmacêutico, e existe as farmácias públicas, que é onde dispensa o medicamento para a sociedade. Mas no Brasil a gente tem uma realidade que precisa ter lei para que o gestor faça, né, aquilo que é cuidar da saúde do povo. E mesmo existindo lei, às vezes as leis ficam um pouco deixadas de lado. Existe sim legislação no Brasil que determina que a dispensação de medicamento deve ser feita pelo farmacêutico, e existe também legislação que diz que a guarda desse medicamento e o cuidado do medicamento é de responsabilidade do farmacêutico, mas os gestores municipais nem sempre correspondem, nem sempre seguem essa legislação. Pois é, e não é da sua responsabilidade cobrar para que essa lei seja executada? E isso é o que nós temos feito. Nós temos feito fiscalização intensiva nos municípios, nos órgãos públicos, emitindo auto de infração. Esses autos de infração são, após o devido trâmite legal, transformados em multa, e a gente faz as cobranças e encaminha denúncias à Vigilância Sanitária e ao Ministério Público pedindo que eles nos auxiliem neste problema também da ausência do profissional. Uma das situações constatadas nesses casos de corrupção, não apenas aqui, mas no Brasil inteiro, é que esses remédios já são adquiridos pelo poder público muito perto de vencer, ou até vencidos. Existem alguns problemas no procedimento licitatório, porque o edital da licitação é que rege como que vai ser feito o prazo de entrega, e quando o farmacêutico participa e ele tem a responsabilidade de cuidar disso, ele faz por onde garantir no edital e na hora da conferência dos medicamentos de que não se receba medicamento com prazo de validade curto. Então essa é uma das funções do farmacêutico também no processo de gestão dos medicamentos, que é garantir tecnicamente que esse medicamento terá qualidade, não só no prazo de validade, mas também na maneira como vai ser armazenado esse medicamento. Porque conforme você armazena esse medicamento, ele se estraga também, e mesmo dentro do prazo de validade, ele perde a sua eficácia, a sua eficiência, e pode se tornar até um prejuízo. Você, como presidente do Conselho Regional de Farmácia, você conhece os armazéns de Cuiabá, de Vaza Grande, etc? Não, porque Cuiabá parece que modernizou, sim, fez uma nova central para armazenar os medicamentos. Como é que está isso em Cuiabá e Vaza Grande? O de Cuiabá, ele evoluiu muito, né? Depois que inaugurou um novo centro de distribuição. Isso nós temos que reconhecer que houve uma evolução muito grande na questão do armazenamento dos medicamentos, na estocagem e distribuição.
Várzea Grande ainda deixa muito a desejar nessa situação toda. A gente espera, torce que isso melhora. Nós já estivemos recentemente na Câmara de Vereadores em Várzea Grande, conversando com vereadores, discutindo essa questão, e a gente não vai deixar de levar essa conversa adiante. Inclusive a gente tem um evento nacional essa semana em Cuiabá que vai discutir entre eles a assistência farmacêutica e o direito da sociedade de ter um atendimento integral. Com relação ao funcionamento normal das farmácias, prevalece aquela obrigatoriedade Sim. de cada farmácia que está aberta ter um farmacêutico lá para aviar a receita? Sim, essa lei desde 73 e agora ela foi reforçada no ano passado com a lei 13.021, e toda e qualquer drogaria e farmácia, enquanto estiver com as portas abertas para atender o público, tem que ter o farmacêutico presente. E aquela que não tiver, a gente tem autuado, tem encaminhado denúncia à Vigilância Sanitária, encaminhado denúncia ao Ministério Público e feito o nosso papel. A gente pede que a sociedade também nos ajude a cobrar, que o melhor fiscal de si mesmo é a sociedade, né? Que exija o farmacêutico e que informe o conselho quando não encontrar o profissional na farmácia. Tá. Depois do acontecido em Várzea Grande, vocês procuraram o poder público de Várzea Grande, procuraram a nova prefeita para estabelecer com ela uma ligação mais transparente nesse relacionamento com os profissionais da farmácia? A gente teve uma primeira conversa até antes de estourar esse escândalo com alguns vereadores, com a vereadora também lá de Várzea Grande, e a gente tem a nossa equipe técnica, nossa equipe de farmacêuticos fiscais, eles estão fazendo um levantamento, fazendo um novo diagnóstico. Nós tínhamos um diagnóstico antigo e nós estamos fazendo um diagnóstico do que compete ao Conselho Regional de Farmácia sobre a situação da assistência farmacêutica em Várzea Grande, para ir de posse desse relatório, nós irmos com informações concretas e até com sugestões e nos colocarmos à disposição da gestão municipal de Várzea Grande para auxiliar no processo. Eu comecei aqui com o presidente do Conselho Regional de Farmácia, Alexandre Henrique Magalhães. Obrigado pela entrevista, Alexandre. Obrigado, nós agradecemos. Em Cuiabá são 7h47, intervalo e voltamos.